2 pessoas morrem e 7 ficam feridas em queda de avião de pequeno porte na zona oeste de São Paulo. Apenas 1 minuto depois de decolar do campo de Marte e percorrer 6 quilômetros, a aeronave desabou em avenida de grande movimento. Chega ao Brasil o segundo avião com deportados pelo governo dos Estados Unidos. Presidente Donald Trump promete assinar decreto para acabar com canudos de papel e voltar ao plástico fabricado com petróleo. Presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, diz que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 e defende redução do prazo de inelegibilidade. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, critica a alta de juros e lembra que tudo tem que ser feito na dose certa. Brasil renova recorde de milhões de raios durante tempestades, como a que matou 3 pessoas em Recife. E atletas de Mato Grosso do Sul devem defender Brasil em torneio diferente de futebol americano. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A queda de um avião de pequeno porte em uma avenida na zona oeste de São Paulo deixou 2 mortos e 7 feridos na manhã desta sexta-feira. A aeronave que decolou do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O avião caiu 1 minuto após a decolagem e atingiu um ônibus que tinha parado no ponto para deixar passageiros. As imagens registradas pelas câmeras de monitoramento do trânsito da cidade de São Paulo mostram o momento em que a aeronave tenta fazer um pouso forçado. Mas ao tocar no chão, o avião explode e pega fogo. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, os ocupantes da aeronave eram o piloto e o proprietário. Os 2 morreram carbonizados. O motorista do ônibus atingido no acidente conseguiu tirar todos os passageiros que estavam no veículo. Logo depois do ato heróico, ele, em estado de choque, começou a chorar. O motorista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não foi divulgado o estado de saúde do motorista do ônibus. O avião era um Beechcraft King Air LE-490, prefixo PSFEM, um turbohélice bimotor fabricado em 1981. Desde dezembro do ano passado, a aeronave estava registrada em nome da empresa Máxima Inteligência, Operações Estruturadas e Empreendimentos. A aeronave decolou do aeroporto Campo de Marte pela manhã e a torre de controle perdeu contato com ela às 7h16, pouco depois da decolagem. A aeronave tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião tinha situação normal de aeronavegabilidade, mas não tinha autorização para operar táxi aéreo. O caso é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, informou que o ônibus atingido operava na linha 8500/10 e pertence à concessionária Santa Brígida. 10 linhas de ônibus foram desviadas na região devido ao acidente. O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus foi atingido na parte traseira pelos destroços da aeronave e pegou fogo. As vítimas feridas foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde da região. A assessoria da Força Aérea Brasileira informou que os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que atuaram no acidente, finalizaram as investigações iniciais e liberaram a área para a limpeza e o fluxo de veículos. A investigação ainda continua com o levantamento de outras informações,
porém foram recolhidos os elementos essenciais para análise da investigação. Este ano já aconteceram 22 acidentes aéreos com 10 vítimas, números que seguem a tendência do ano passado, quando foi registrado um novo recorde. O número de mortes em acidentes aéreos atingiu o recorde histórico em 2024, com 148 vítimas fatais, representando um aumento de 92% em relação a 2023, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Esse é o maior número registrado desde 2014, quando a série histórica começou a ser monitorada. Entre os acidentes mais graves do último ano, se destaca a tragédia de 6 de janeiro de 2024 em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando 10 pessoas morreram. O acidente foi o maior com aeronaves de pequeno porte no período. No entanto, o caso mais letal foi a queda do avião da Voipes em agosto, que deixou 62 vítimas fatais. Os dados também apontam que a maioria dos acidentes envolveram voos de aviação privada, enquanto 7 ocorrências foram em voos agrícolas e outros casos estavam ligados a operações de instrução policiais ou experimentais. O estado de São Paulo lidera as ocorrências fatais, com 11 casos, seguido por Mato Grosso, com 6, Pará e Minas Gerais, ambos com 5. Entre as principais causas dos acidentes estão a perda de controle em voo, responsável por 13 quedas, além de falhas mecânicas nos motores, que motivaram 7 ocorrências. Outros 10 casos seguem sob investigação. E as equipes de resgate ainda não encontraram um avião de pequeno porte que desapareceu no Alasca, nos Estados Unidos. A aeronave transportava 9 passageiros e um piloto quando perdeu contato com a torre de comando. O clima no local dificulta a visibilidade e os trabalhos dos socorristas. As baixas temperaturas, a neve e as montanhas são os principais fatores para a dificuldade na operação de resgate e também para o alto número de acidentes aéreos. Comparado com todos os outros estados norte-americanos, o Alasca tem o maior número de acidentes com aeronaves de todos os tipos. Muitos locais não são acessíveis por terra, o que faz com que o tráfego aéreo seja bastante intenso para o transportar pessoas e mercadorias. O avião fazia parte de uma companhia aérea regional que tem cerca de 39 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A empresa cancelou todos os voos dessa sexta-feira e comunicou que está tomando todas as providências para ajudar no resgate. A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul tem afetado milhares de famílias. Devido à falta de chuva, a agricultura e a vida animal também sofrem sem a água. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul enfrenta uma onda de calor extrema que colocou o estado em alerta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve superar em 5 graus a média durante os próximos dias e o fenômeno é de risco à saúde. O aviso é válido até a próxima segunda-feira, dia 10. A falta de chuvas tem impactado drasticamente a disponibilidade de água, afetando a agricultura e a vida animal em diversas regiões aqui do estado. Até a tarde desta quinta, mais de 60 municípios já haviam decretado situação de emergência devido à estiagem. A Defesa Civil do estado não contabiliza quantos municípios já apresentam dificuldade de água para consumo humano, mas algumas já recorreram ao abastecimento suplementar por caminhões-pipa. Infelizmente, a situação tende a se agravar com a previsão de tempo seco para os próximos dias, intensificando a crise hídrica aqui do estado. O aumento nos roubos de veículos tem gerado uma dor de cabeça extra para quem mora no Rio de Janeiro. Além de ficar sem o carro, o proprietário fica assustado com o aumento do preço do seguro, que em alguns casos chega a dobrar. Entre janeiro e o início de fevereiro, foram registrados 827 roubos de veículos em todo o estado. Uma média de 206 roubos por dia. O número alto de roubos tem gerado preocupação para os moradores do estado. Com isso, a procura por seguros é alta. Contudo, os motoristas têm encontrado grandes dificuldades na contratação do serviço. Dependendo da cor do veículo, CEP do motorista
e modelo do carro. Os preços do serviço chegam a dobrar. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, os bairros da Zona Norte lideram os roubos de veículos no estado. Segundo Keila Farias, vice-presidente da Comissão de Auto da Federação Nacional de Seguros Gerais, os preços dos seguros variam de acordo com vários fatores, incluindo a pessoa, a utilização, o do veículo e o CEP. E veja a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad critica a alta de juros e lembra que tudo tem que ser feito na dose certa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete assinar decreto para acabar com canudos de papel e voltar ao plástico fabricado com petróleo. A inflação que passou a tirar o sono da maioria dos brasileiros virou assunto da rotina dos responsáveis pelo governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre o assunto. Fez críticas ao Banco Central, mas voltou a pedir calma. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a cotação do dólar deve atingir um patamar adequado nas próximas semanas, o que, segundo ele, vai contribuir para a redução da inflação. O ministro também fez críticas à política monetária adotada pelo Banco Central, que elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 13,25% ao ano. Nos últimos meses, o câmbio apresentou oscilações significativas. No fim do mês passado, o dólar ultrapassou os R$ 6,00, mas recuou recentemente, fechando em R$ 5,76. Menor valor desde novembro. Haddad destacou que a valorização do real frente à moeda americana impacta diretamente os preços internos de produtos e que a política econômica adotada pelo governo visa estabilizar essa relação. O ministro da Fazenda também se posicionou contra o aumento da Selic, que passou de 12,25% para 13,25% ao ano em janeiro. Para Haddad, a elevação da taxa de juros deve ser administrada com cautela, comparando a política monetária ao uso de medicamentos que exigem aplicação na dose e no momento certo. Ele ressaltou que, embora a alta dos juros seja uma ferramenta para conter a inflação, sua aplicação excessiva pode prejudicar o crescimento econômico e levar o país a uma recessão. Além da influência sobre os preços dos alimentos, Haddad mencionou que a redução do dólar também pode ajudar a normalizar os valores dos combustíveis. Ele citou a disparada da moeda americana após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos como um fator que impactou o custo da gasolina e do diesel no Brasil, uma vez que o país depende da importação desses produtos. No dia 1º de fevereiro, houve um reajuste nos preços da gasolina e do diesel em todo o Brasil. O aumento foi atribuído a uma mudança na forma de cálculo do ICMS, imposto estadual que incide sobre os combustíveis. Uma das medidas em estudo pelo governo prevê a redução do imposto de importação sobre alimentos que estiverem mais baratos no mercado internacional do que no Brasil. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que, caso a diferença de preço seja constatada, a alíquota de importação será reduzida para forçar a equiparação dos valores ao padrão internacional. Outra iniciativa mencionada por Haddad é a regulamentação de mecanismos para aumentar a concorrência do setor de cartões de refeição e alimentação. A discussão sobre a regulamentação do setor está em andamento há mais de 2 anos, com divergências entre a Fazenda e o Banco Central sobre qual órgão deve liderar o processo. Nessa última quarta-feira, Fernando Haddad se reuniu com Hugo Mota para entregar um pacote com 25 projetos que, segundo o ministro, podem impactar setores distintos da economia. Trouxemos para ele uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 dependem ainda do Legislativo. 8 projetos que já estão tramitando e 7 projetos que serão encaminhados nas próximas semanas para cá. São projetos também estratégicos, nós estamos falando de projetos que vão ter impacto em algum mercado, em algum setor da economia importante. A economia tem sido um tema crucial para o governo tentar reverter a queda nos índices de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Genial Quest apontou que a aprovação do governo caiu de 52% para 47%, enquanto a desaprovação subiu para 49%. O Planalto avalia que a alta nos preços dos alimentos e a polêmica envolvendo o PIX foram fatores determinantes para essa mudança na percepção pública.
Após o presidente Donald Trump anunciar tarifas sobre produtos do Canadá, México e China, agora ele planeja impor tarifas recíprocas sobre muitos países na próxima semana. E acrescentou que os impostos adicionais poderiam ajudar a reduzir o déficit orçamentário do país. O anúncio do presidente Donald Trump aconteceu durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, que está em Washington para reuniões com o líder americano. Donald Trump já anunciou novas tarifas contra a China, que respondeu com tarifas contra produtos americanos, além de México e Canadá, que conseguiram persuadir o presidente americano de aplicar as novas taxas com promessas de aumentar a segurança na fronteira com os Estados Unidos. A imposição de tarifas recíprocas é uma meta de campanha presidencial quando prometeu aprovar uma legislação que lhe permitiria impor contra países que taxam produtos americanos. Entre os países citados anteriormente pelo presidente como próximos alvos estão o Reino Unido e a União Europeia, que já disse que irá responder a ações com tarifas contra Big Techs americanas. Ele já ameaçou impor novas taxas sobre o aço importado, produtos farmacêuticos, petróleo e outros setores estratégicos. O presidente Donald Trump foca suas ações contra países com quem os Estados Unidos têm grande déficit comercial e defende renegociação das tarifas para obter um acordo justo para o país. Temos um déficit de cerca de 100 bilhões de dólares com o Japão, o que não estou surpreso porque vocês têm negociadores muito bons, direi. Mas queremos trabalhar nisso e equilibrar isso. Igualdade, eu chamo isso. Vamos ser iguais. Então, acho que seremos capazes de fazer isso com bastante facilidade e é basicamente isso que eu quero fazer. Quero que outros países também se igualem aos Estados Unidos em termos de déficit. E acho que seremos capazes de fazer isso rotineiramente. Na próxima semana, tarifas de reciprocidades contra diversos países, marcando nova escalada na guerra comercial do presidente americano. O presidente tem usado a ameaça de tarifas como instrumento de pressão em negociações sobre diversos temas, desde imigração ilegal e tráfico de fentanil até déficits comerciais. Na coletiva, o presidente Donald Trump evitou comentar a decisão do FED, Federal Reserve, sobre os juros do país. O comitê da autarquia havia anunciado a manutenção da taxa de juros inalterada. A nova ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu no mercado financeiro. Além disso, o anúncio do ministro do Desenvolvimento Social do Brasil, Wellington Dias, de que o governo estuda aumentar o Bolsa Família, não pegou bem, porque as contas públicas estão sobrecarregadas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu a notícia, mas o pregão já estava fechado. Por isso, o dólar subiu 0,51%, sendo cotado a R$ 5,79. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,27% aos 124.619 pontos. O presidente Donald Trump também anunciou hoje que o país vai voltar a usar canudos de plástico e ainda criticou o ex-presidente Joe Biden pela utilização dos canudos de papel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio em suas redes sociais que pretende acabar com a produção dos canudos de papel e retornar para os canudos de plástico, como também afirmou que vai assinar uma ordem executiva para essa decisão. Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden de ter tido a iniciativa dos canudos de papel. Durante seu mandato, Biden havia colocado como meta eliminar os utensílios plásticos de uso único, assim como os canudos, até o
ano de 2035. No caso do Brasil, os canudos de plástico foram proibidos desde 2019. A lei declara que o fornecimento não é mais permitido em todo o estado de São Paulo. E neste começo do segundo mandato de Trump, o presidente tem se apresentado contra algumas questões ambientais. Além de ter retirado o país das Nações Unidas, o Trump também anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado que tem como objetivo limitar o aquecimento global e o efeito estufa. A balança comercial brasileira fechou o mês de janeiro com saldo positivo de 2 bilhões e 164 milhões de dólares. Apesar da conta no azul, o resultado foi 65% pior do que no mesmo período do ano passado. E o Banco do Brasil vai devolver mais de 20 milhões de reais a clientes por cobranças indevidas. O valor veio de operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e de débito. O Banco do Brasil assinou um termo de compromisso com o Banco Central para restituir clientes por cobranças indevidas. Com isso, o Banco do Brasil vai ter que devolver 20 milhões e 600 mil reais por causa de taxas sobre operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e débito. Pelo acordo, o Banco do Brasil devolverá 14 milhões de reais por ter cobrado indevidamente tarifas de fornecimento de segunda via de cartão. Em 11 anos, mais de 1,5 milhão de clientes foram prejudicados. Também serão restituídos 6,5 milhões de reais após cobranças de taxa de juros superior ao limite máximo de 8% nas operações de cheque especial para microempreendedores individuais, atingindo 15.400 clientes entre 2020 e 2022. Por meio de nota, o Banco do Brasil disse ter compromisso de atendimento de excelência a seus clientes e informou que as questões já foram devidamente solucionadas. Caso não consiga reembolsar os clientes prejudicados em um prazo máximo de 12 meses, o Banco do Brasil terá de pagar ao Banco Central o equivalente ao saldo remanescente dos valores devidos. O final de semana está aí e um hábito muito comum dos brasileiros é ir à feira e uma combinação que não falta é do pastel com caldo de cana. Muitas pessoas não conseguem voltar para casa mesmo que tenham ido apenas para comprar uma dúzia de bananas sem experimentar um bom pastel. A combinação de pastel e caldo de cana é muito apreciada por milhares de brasileiros. O pastel nada mais é que uma massa fresca, frita ou assada, e o caldo, a bebida do líquido extraído da cana-de-açúcar. No Brasil, a junção dos dois está presente na maioria das lanchonetes e cafeterias, mas são popularmente encontrados nas feiras livres. Sobre a sua origem, alguns historiadores acreditam que a receita tenha vindo da Europa, mais especificamente com os portugueses. Porém, a teoria mais aceita é que, na realidade, o pastel surgiu na Ásia, em uma outra versão. A que mais se assemelha é o gyoza, um pastel japonês cozido no vapor. E, segundo registros, foi na década de 40, com a vinda de imigrantes portugueses ao Brasil, que montaram pastelarias nas feiras, que a receita conhecida surgiu e foi difundida. Já o caldo de cana, ou garapa, é mais antigo que o pastel, bebida extraída da cana-de-açúcar, planta que foi trazida pelos portugueses no século XVI. Na época, a iguaria era um dos principais produtos do Brasil durante a colônia portuguesa. Com certeza, a combinação é uma das queridas do brasileiro. Os recheios são variados e os mais apreciados são os de carne, frango e queijo. A cana, por sua vez, é também acompanhada na mistura de diversos sabores com suco, como o abacaxi ou o limão. E veja a seguir, presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, diz que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 e defende a redução do prazo de inelegibilidade. E chega ao Brasil o segundo avião com deportados pelo governo dos Estados Unidos.
mais um exemplo de desperdício. A Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai ter que jogar fora quase R$500 mil em insumos de saúde vencidos. Os materiais foram encontrados dentro do almoxarifado e muitos ainda estão em caixas lacradas. Caixas inteiras, ainda lacradas e cheias. Assim, estava parte dos insumos vencidos encontrados dentro do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde depois de uma vistoria. O material, que deveria ter sido entregue em postos de saúde de Dourados, somou R$ 445.960,87 e boa parte está em falta nas unidades para atendimento aos cidadãos. Além desse prejuízo aos cofres públicos, o município ainda vai precisar gastar na contratação de uma empresa especializada para fazer o descarte correto dos itens de saúde. Encontramos vários itens vencidos no almoxarifado central da Secretaria de Saúde, desde registro de gás, sondas, propés, luvas, insumos odontológicos, 75 mil potes que seriam utilizados para coleta de urina, enfim, um valor estimado em mais de R$500 mil. Produtos esses que poderiam ser utilizados nas unidades básicas de saúde de Dourados. E o descarte será dado por uma empresa especializada que precisa dar uma destinação correta para esses produtos. Segundo o secretário, esse desperdício de produto poderia ser evitado com planejamento, organização e controle. Outra alternativa seria a troca ou doação para a FunSaúde, a Fundação de Serviços de Saúde, que administra a UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, e o Hospital da Vida, cujo almoxarifado está em situação ainda mais crítica, com mais de 40 itens de medicamentos e 150 tipos de insumos hospitalares em falta. A Secretaria de Saúde já está com processos de licitação caminhando para a compra de produtos para atender a fundação e os postos de saúde, mas todo o procedimento deve levar pelo menos 100 dias, devido a questões burocráticas. Somente após esse período, a lista de itens deve ser regularizada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse hoje que não aconteceu uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Ele também declarou que houve um certo desequilíbrio nas penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal às pessoas que participaram dos atos na Praça dos Três Poderes e classificou de exagerada a pena de 8 anos de inelegibilidade de um político. Ele considera que o ideal seriam 2 anos. O mesmo Hugo Mota não poupou críticas ao que está acontecendo com a economia do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez críticas à condução da economia pelo governo federal. Mota afirmou que a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado dificuldades nessa área e que não pode ficar presa a questões ideológicas. Segundo o parlamentar, o governo tem sido apoiado pelo Congresso nos últimos 2 anos com projetos que ampliam a arrecadação. No entanto, ele considera que a questão fiscal não se resume apenas a aumentar receitas, mas também envolve a responsabilidade com os gastos públicos, apontando essa como uma das fragilidades da atual gestão. Mota elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamando-o de uma grata surpresa e destacando que a agenda econômica defendida por ele é positiva. No entanto, afirmou que Haddad, em diversas ocasiões, tem sido superado politicamente dentro do governo, sendo influenciado por ministros do Palácio do Planalto e pelo próprio presidente Lula nas decisões estratégicas. Para o presidente da Câmara, a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil é vista como algo de fácil aprovação, destacando que há amplo interesse da pauta, mas alertou para a necessidade de uma análise cuidadosa de seus impactos financeiros. Sobre os projetos prioritários do governo, que foram entregues essa semana pelo ministro Fernando Haddad, Mota não garantiu apoio irrestrito. Segundo ele, a Câmara dos Deputados vai buscar contribuir com a agenda do ministro, mas apenas nos pontos em que houver alinhamento com a visão da casa. O deputado alertou que a falta de decisões estratégicas tem gerado instabilidade econômica e cobrou uma postura mais pragmática do governo federal.
Para ele, a população espera resultados concretos e não apenas discursos. Ainda segundo Mota, um governo que busca crescimento econômico precisa primeiramente debater a responsabilidade fiscal e a administração dos recursos públicos de maneira mais equilibrada. Ele reforçou que a estabilidade econômica depende de decisões firmes e bem planejadas, evitando abordagens que possam comprometer o futuro do país. O segundo voo com 111 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Brasil hoje à tarde no aeroporto de Fortaleza, no Ceará. A maior parte dos deportados serão transferidos para Belo Horizonte, Minas Gerais, por um avião da Força Aérea Brasileira. O segundo voo com deportados dos Estados Unidos pousou em Fortaleza, Ceará, por volta das 4 horas da tarde. Parte dos deportados dos 111 brasileiros que retornam ao país serão transferidos para Belo Horizonte. O governo federal montou esquema de recepção e apoio nos 2 estados e a Polícia Federal fará uma operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuário. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um posto de acolhimento aos repatriados para garantir que tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho. A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará chegou a manifestar preocupação com o estado emocional dos brasileiros deportados que chegaram a Fortaleza nesta sexta-feira. Ao longo da campanha presidencial, Trump prometeu conter a imigração ilegal, cenário classificado por ele como emergência nacional. Em seu primeiro dia na presidência, ele assinou ordens destinadas a impedir a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. No dia 25 de janeiro, 88 pessoas pousaram em Manaus, também deportados dos Estados Unidos. Estes 88 brasileiros foram os primeiros a serem deportados na era Trump. No dia, a viagem ganhou repercussão negativa por causa do tratamento dado pelo governo norte-americano aos passageiros. Eles chegaram ao Brasil algemados e afirmaram ter sofrido agressões durante o voo. Os brasileiros foram soltos das algemas por oficiais da Polícia Federal, por ordem do governo federal. O uso de algemas para transporte de imigrantes deportados é uma política habitual dos Estados Unidos. Elas só são retiradas quando o avião aterriza no solo do país de origem dos deportados. A procura dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos por regularização em seus registros aumentaram quase 10 vezes desde que Trump assumiu o poder do país. Com isso, as embaixadas brasileiras nos Estados Unidos estão lotadas. O clima de insegurança gerado pela ofensiva de Donald Trump contra imigrantes está levando a uma explosão de registros e pedidos de passaportes por parte de brasileiros nos Estados Unidos. A esperança de muitos deles é a de regularizar suas situações de seus filhos e assim tentar se proteger contra eventuais prisões arbitrárias ou apuros diante das autoridades. Em alguns locais, como no Consulado do Brasil em Boston, os pedidos de registro de certidões de nascimento aumentam em quase 10 vezes. Antes da posse de Trump, os diplomatas atendiam cerca de 150 pedidos de registro de nascimento por semana. Agora, são mais de 1.000. Cerca de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Desses, 230 mil estariam vivendo de forma irregular e 35 mil deles já estão com ordens de deportação em vigor. Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump anunciou uma série de ordens executivas relacionadas à imigração, abrindo caminho para um esforço generalizado de repressão a imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Para os brasileiros que ficaram ainda nos Estados Unidos, o momento é o de também se preparar. Um dos temores é de que o decreto de Trump retirando a cidadania de crianças nascidas de pais que vivem de forma irregular no país entre em vigor. A Colômbia abriu uma nova rota marítima comercial que liga o seu principal porto no Oceano Pacífico a Xangai, em um sinal do fortalecimento das relações com a China em meio às tensões diplomáticas com os Estados Unidos. A expectativa é que este acordo permita às mercadorias que partem de Buenaventura fazer uma parada no porto peruano de Chancay, financiado pela China, antes de viajar para o gigante asiático.
O ministro do Comércio da Colômbia, Luiz Carlos Reis, classificou o acordo como um grande passo no fortalecimento das relações entre as duas nações. A negociação acontece no momento em que a Colômbia mantém relações tensas com os Estados Unidos. Em 26 de janeiro, o presidente Gustavo Petro recusou a entrada de aviões militares americanos que levavam colombianos deportados, uma medida que foi respondida pelo presidente americano Donald Trump com a imposição de tarifas de até 50% sobre os produtos colombianos. A presidência colombiana informou nesta quinta-feira que Petro e sua chanceler Laura Sarabia realizaram uma reunião com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, John McNamara. Segundo uma mensagem na rede social X, entre os temas discutidos, relação bilateral e cooperação foram os destaques. Apesar da normalização das relações, os sindicatos colombianos ainda temem punições dos Estados Unidos no futuro. Petro acusou Trump de defender uma tese fascista ao criminalizar os latino-americanos sem documentos que chegam aos Estados Unidos. Petro viajou a Pequim em 2023 para fortalecer acordos comerciais com o governo de Xi Jinping. Segundo a Associação Nacional de Comércio Exterior, uma entidade independente, a China é o quarto destino mais importante para as exportações da Colômbia, mas caminha para se tornar o segundo. Petróleo, carvão e outros minerais como ouro e esmeraldas são os principais produtos que o país sul-americano vende para o gigante asiático. E veja a seguir, Brasil renova recorde de milhões de raios durante tempestades, como a que matou 3 pessoas em Recife. E atletas de Mato Grosso do Sul devem defender Brasil em torneio diferente de futebol americano. Os planos de saúde bateram um recorde negativo em 2024 em volume de ações movidas pelos consumidores. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, foram quase 300 mil processos abertos no ano passado. Segundo as operadoras, a judicialização excessiva do setor pressiona custos que acabam elevando os reajustes dos contratos e, na ponta, consumidores desassistidos veem na justiça o caminho para acessar tratamentos e remédios. Os dados do Conselho Nacional de Justiça não detalham as ações mais recorrentes, mas, segundo advogados que atuam no setor, elas se concentram em negativas de tratamento pelas operadoras e reajustes excessivos dos contratos. Em São Paulo, o estado mais populoso do país, a maior parte dos novos processos envolvem casos de garantia de tratamento médico com 64% e fornecimento de medicamentos com 17%, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram 21.334 novas ações em 2024, 0,7% a menos que o total registrado no ano anterior. Só nos 4 primeiros meses de 2024, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu 5.648 reclamações de usuários sobre as rescisões, 31% acima do patamar, registrado em igual período de 2023. O aumento só parou após um acordo entre as operadoras e o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em novembro, o Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Saúde Suplementar firmaram um acordo de cooperação técnica para a redução das ações na Justiça. A iniciativa prevê a elaboração de notas e pareceres técnicos científicos da Agência Reguladora para Abastecer, o ENATJUS, sistema que reúne informações do setor para ajudar magistrados na tomada de decisões. A plataforma já tem uma equipe técnica e banco de dados, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libaneses, para auxiliar magistrados nas ações que envolvem o Sistema Único de Saúde. A indústria dos golpes digitais tem crescimento acelerado e desenvolvimento sofisticado com o uso da inteligência artificial e dá emprego. As estimativas apontam que há 1.500.000 pessoas atuando no segmento pelo mundo.
O mundo digital trouxe muitos benefícios, mas ao mesmo tempo riscos, em especial golpes virtuais. A crescente digitalização das transações financeiras tem se tornado uma preocupação global. As benesses da vida digital não vieram acompanhadas de educação digital para os usuários da grande rede. Infelizmente, situações de fraudes e golpes têm se tornado muito comum. Com a internet, os golpistas encontraram um terreno fértil para efetuar crimes de forma sofisticada e globalizada. Eles podem criar sites falsos, enviar e-mails de phishing e usar malware para roubar informações pessoais e financeiras, entre outros golpes. Tudo de forma anônima. Estimativas apontam que há 1.500.000 pessoas atuando nessa indústria pelo mundo. Nos dias atuais, o golpe mais lucrativo é chamado de pigbootering, que traduzido para a língua portuguesa significa abate de porcos. Esse crime rouba mais de 500 bilhões por ano de vítimas em todo o mundo. O abate de porcos, ou jazupan, é uma gíria criminosa chinesa. Primeiro, os golpistas constroem um chiqueiro com perfis falsos em redes sociais. Em seguida, escolhem o porco identificando um alvo, criam um porco, passando semanas ou meses construindo confiança. O resultado é a falência do porco. As negociações de criptomoedas são um exemplo desse tipo de dano financeiro. Muitas pessoas pelo mundo se animam com os ganhos rápidos, mas quando vão sacar, descobrem que o site de negociação era falso. Entre as vítimas estão um PhD em neurociência e até mesmo parentes de investigadores do FBI, cujo trabalho é exatamente acabar com os crimes. Os golpistas estão atentos a todas as fraquezas humanas: medo, solidão, ganância, luto e tédio. Essa é uma indústria que na maioria das vezes está fora do alcance da lei, inclusive parte dos lucros como para proteção de políticos e funcionários. No Camboja, Laos e Mianmar, o cybercrime é um pilar da economia. Acredita-se que a inteligência artificial irá fomentar as fraudes online. E os crimes cibernéticos serão mais difíceis de conter do que o tráfico de drogas. Para combater os criminosos, as autoridades devem criar as suas próprias redes. Em um momento em que Estados Unidos e China estão em desacordo, fraudes são uma área onde eles poderiam e deveriam trabalhar juntos para o bem comum. 3 das 7 mortes registradas entre quarta e quinta-feira na região metropolitana do Recife foram causadas por descargas elétricas em vias públicas. Uma situação comum em um país como o Brasil, que é o campeão mundial de raios. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Nos últimos 2 anos, foram registrados 280 milhões de descargas elétricas em território nacional, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fenômeno tende a se intensificar com as mudanças climáticas e a expectativa é que a média anual suba de 70 milhões para 100 milhões de raios nas próximas décadas. A combinação entre desmatamento na Amazônia, aumento das temperaturas e fenômeno Laninha cria condições favoráveis para tempestades mais frequentes e intensas. No verão, o calor aquece o ar, permitindo a formação rápida de nuvens de tempestade. Quando gotículas de gelo se chocam na atmosfera, geram descargas elétricas que podem atingir o solo em alta intensidade. Estima-se que 110 pessoas morram e 300 fiquem feridas por raios todos os anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, os locais mais perigosos incluem áreas abertas próximas de redes elétricas, praias, campos e até mesmo no interior de casas sem proteção adequada. Além das vítimas diretas, as descargas elétricas podem provocar incêndios e apagões, impactando milhares de pessoas. A recomendação dos especialistas é evitar ambientes descampados, árvores isoladas e locais próximos à água durante tempestades.
Dentro de casa, o ideal é desconectar aparelhos eletrônicos da tomada e evitar o uso de telefones ligados à rede elétrica. Uma nova maneira de tratar o Parkinson foi aprovada pela Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Um aparelho que fica sob a pele vai liberar uma substância que ajuda no tratamento. O dispositivo libera de forma regular uma substância chamada apomorfina, que é derivada da morfina. Ela age no sistema nervoso central imitando a dopamina, que não é produzida em pacientes com Parkinson e, com isso, influencia nos movimentos básicos das pessoas. Um dos motivos para a criação da nova medicação é que o método de tratamento atual, que é feito por comprimidos, pode se tornar menos eficaz ao longo do avanço da doença, pois o corpo acaba acostumando com o medicamento. A farmacêutica pretende disponibilizar o novo método para o tratamento do Parkinson no segundo trimestre deste ano, nos Estados Unidos. A aprovação da agência reguladora do país ocorreu, com base em um estudo que durou 3 meses. Durante os testes, os participantes que usaram o medicamento apresentaram 3 horas a mais de tempo produtivo por dia do que em comparação com voluntários que receberam o efeito placebo. Atletas de Mato Grosso do Sul foram convocados para a seleção brasileira de um esporte um tanto diferente. Uma espécie de futebol americano, mas com bandeiras, que fará parte dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história em 2028. Pamela Ribeiro, Milena Gic e Lidiane Lira. 3 campograndenses que possuem muita coisa em comum. Primeiro, que elas são destaques no esporte que praticam. Em segundo, as 3 jogam no mesmo time em Campo Grande, inclusive é considerado um dos principais do país. Por último, e não menos importante, o trio está na lista de convocadas da seleção brasileira. Para Pamela, o convite é inédito. Fiquei muito feliz, fui muito surpresa, eu já jogo há bastante tempo, mas nunca tive oportunidade, né? Já as outras estão um pouco mais acostumadas com o peso da amarelinha. Essa é a minha segunda convocação e fiquei feliz, claro, porque pela oportunidade de estar sempre jogando em alto nível, acho que é importante, considerando que a gente busca sempre novos objetivos e mais títulos também. Em 2015, quando foi a minha primeira convocação, a gente sonhava que muito remotamente isso poderia acontecer. E hoje, 10 anos depois, né, fazer parte do ciclo olímpico pra gente é muito importante. Tá bom, que as 3 são feras no esporte já deu para entender. Mas que esporte é esse? Bom, primeiro eu vou deixar você aí de casa tentar adivinhar. E para ajudar, aqui vai uma pequena dica. Ainda não deu para entender? Tudo bem, eu ajudo. O trio vai participar da Seleção Brasileira de Flag Football, uma espécie de futebol americano, mas com menos contato e com o uso de bandeiras. Pareceu confuso? Então eu vou deixar quem realmente entende do assunto explicar. Flag Football, ele é uma modalidade que foi derivada do futebol americano, então é um pouco parecido. A diferença é que não tem tanto contato. A gente usa uma bandeira, um cinto com 2 bandeiras na cintura, e aí pra gente parar a jogada a gente tem que retirar essa bandeira. Basicamente é um jogo que o ataque tem que chegar até o outro lado do campo para fazer ponto. Finalmente deu para entender certinho. A Luísa é presidente do Cobrarés, uma junção de 2 times, o Cobras e o Jacarés, que se tornou uma das principais equipes de flag football do Brasil. Logo no início, quando a gente juntou o time no primeiro ano, a gente já foi campeão nacional, então a gente decidiu não alterar mais o nome, né? Ficou assim. E hoje em dia a gente é um dos times muito fortes. O ano passado conseguimos novamente, né, o título nacional. Então somos bicampeãs, as atuais campeãs. Não é à toa que 5 atletas da equipe foram chamadas para representar o Brasil nas próximas competições. Mas não vai pensando que a vida de atleta é só treino e glamour, não. Conseguir se alimentar bem, treinar bem, dormir bem, isso reflete muito quando a gente está em um jogo, está num treino. Infelizmente não dá para viver só do esporte ainda. Eu, por exemplo, tenho meu trabalho durante a semana, trabalho normal ali, comercial mesmo. Então a gente tem que
tentar dar um jeito de colocar isso na nossa rotina. A rotina não é fácil, mas não vai ser isso que vai atrapalhar essas meninas de correrem atrás do grande sonho delas, disputar as Olimpíadas de 2028 nos Estados Unidos. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.